Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura que a gente usa nas questões de linguagem. O que é um tipo textual, o que é um gênero textual, domínio discursivo, suporte. Você entende isso? Não entende? Vem comigo, assiste o vídeo até o final que você vai entender. Já pode clicar em curtir, já pode se inscrever e bora pro vídeo. Então, para começo de conversa, é legal a gente entender que tudo que a gente vai falar aqui hoje está baseado nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, que é o Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ele vai ser a base teórica de tudo que a gente vai conversar aqui hoje de uma forma superficial, de uma forma simples, para que todo mundo possa entender. Antes de mais nada, a gente precisa entender que toda e qualquer manifestação verbal acontece por meio de um texto. Tudo é o texto. Seja uma manifestação verbal, oral ou escrita, tanto faz, ela vai acontecer por meio de um texto. E esse texto se realiza de forma prática dentro de um gênero. Mas a gente vai chegar em gênero. Vamos pensar em antes de gênero. Vamos pensar em tipo textual. O que é um tipo textual? O tipo é uma construção teórica definida pela natureza linguística da sua composição. O que isso quer dizer? O tipo é uma teoria que vai se definir a partir dos aspectos linguísticos que compõem aquele texto. O que são os aspectos linguísticos? São os tempos e modos verbais, são as estruturas semânticas, as estruturas lexicais, as estruturas sintáticas. Isso é a forma linguística que vai dizer se tal texto pertence a um tipo ou outro tipo. Os tipos são modos textuais, eles são sequências linguísticas e eles atendem a propósitos comunicativos específicos. Basicamente, nós conhecemos 5 tipos textuais. Alguns autores mudam um pouquinho o nome para uma coisa para outra, mas a ideia geral são 5 tipos textuais, que são narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Esses 5 tipos. Vamos lá. Narrar. Você já sabe o que é isso, você só não sabia que o nome era tipo, né? Sabe o que é narrar, que vai ter a ver com quais são os tempos e modos verbais que vão estar ali, quais são as estruturas sintáticas que vão servir de apoio quando você quer contar uma história, quando você quer contar um fato ou na argumentação, quais são as estruturas linguísticas que vão servir de apoio para você convencer alguém de alguma coisa. Você já conhece isso. E essas manifestações que permeiam esses tipos aqui, elas vão se dar dentro de um modelo específico. Esse modelo serve para atender uma necessidade social, interacional. Por exemplo, eu posso ter na injunção, que é quando eu utilizo a linguagem para fazer o outro fazer algo, quando eu utilizo a linguagem para levar o outro a realizar uma ação, eu tenho um modelo específico de fazer isso, que é a receita culinária. Por exemplo, receita culinária vai ter mais ou menos o mesmo padrão. Eu vou ter uma lista de ingredientes, depois eu vou ter um modo de preparo. Esse padrão, a forma que a sociedade entendeu que é a melhor de transmitir esse conteúdo, esse padrão é o gênero textual. Então, o gênero é o texto materializado em uma situação comunicativa real, de fato, não hipotética, como no tipo. Ele é um padrão comunicativo situado histórica e socialmente. Então, se a gente tem 5 tipos básicos, narração, argumentação, injunção, descrição e exposição, a gente tem uma infinidade de gêneros. São muitos e muitos gêneros. Até porque, de acordo com as necessidades sociais que a gente vai criando gêneros novos. Vamos lá, exemplos de gênero. Pensa em todos os modelos que você conhece. Telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, bilhete, romance, contos, crônicas, piadas, reportagens, notícias, lista de compras, receita culinária, cardápio, enfim, uma infinidade. De acordo com a necessidade comunicativa, a gente cria um gênero novo, que nada mais é do que um modelo que vai se utilizar dos tipos textuais, que são as formas de manifestar a linguagem, para atender a uma determinada necessidade social. Então, eu tenho lá o tipo textual argumentativo, que atende ao propósito de utilizar a linguagem para convencer alguém de alguma coisa. Mas como eu vou convencer alguém de alguma coisa? Bom, eu tenho o modelo editorial, eu tenho o modelo artigo de opinião, eu tenho o modelo debate. Esses modelos são os gêneros. Tipos textuais são aqueles 5 e ponto.
gêneros, temos aí uma quantidade em aberto, porque a cada dia surgem gêneros novos. Se você pensar, por exemplo, que a gente tem o tweet, que é um gênero específico. O vídeo de YouTube é um gênero específico. E aí, dentro desse gênero específico do vídeo de YouTube, a gente tem o vlog e a gente tem o vídeo. A gente tem uma videoaula e a gente tem, por exemplo, uma resenha de um equipamento eletrônico. São modelos diferentes que funcionam de formas diferentes. Cada um deles é um gênero específico. Antes, a gente nem existia, nem conhecia o gênero vídeo. E aí depois criou-se o gênero vídeo, que precisou ser desmembrado em mais gêneros. Então a quantidade de gêneros é aberta. A necessidade cria e a gente vai se adaptando e vai categorizando tudo isso. A gente também precisa entender o contexto do domínio discursivo, que nada mais é do que a esfera daquela atividade humana. Essa esfera, isso é um conceito bem simples, né? Esfera geral que permeia aquele assunto, digamos assim. Então a gente tem como domínio discursivo o jornalismo, a política, a saúde, enfim, a indústria, são assuntos gerais. São atividades humanas que compõem a formulação desses gêneros. Então, vamos recapitular aqui. O tipo, ele é uma designação teórica. O gênero é uma designação social. O tipo é distinguido por critérios linguísticos e o gênero é distinguido por critérios sociais. Ok? Simples, fácil. A gente não pode confundir esses conceitos com o conceito de suporte. O que é o suporte? É o locus, o local, físico ou virtual, onde os textos se materializam, logo, onde os gêneros se materializam. Então, por exemplo, a gente tem o jornal. O jornal é um suporte, o jornal não é por si só um gênero. Por que não? Porque ele é um meio por onde circulam vários gêneros. Dentro do jornal, a gente tem o gênero notícia, a gente tem o gênero reportagem, a gente tem o gênero classificado, a gente tem o gênero editorial, propaganda, folder, enfim, são vários gêneros dentro de um mesmo meio. Esse meio, esse locus, esse local, que pode ser físico ou virtual, é o suporte. E aí, exemplos clássicos de suporte, suportes convencionais: livro didático, jornal, revista, rádio. A gente não pode esquecer que todos os gêneros orais fazem parte da vida. Linguisticamente falando, não tem distinção. Existem tipos e gêneros usados para qualquer manifestação linguística, como a gente falou. Então, rádio, televisão, telefone, quadro de avisos, outdoor, encarte, folder, faixas. Tudo isso são suportes para gêneros variados e diversos. Às vezes para um gênero só, às vezes para essencialmente um gênero e às vezes mais de um. Mas nós também não podemos esquecer que existem os suportes incidentais, por exemplo. Que são aqueles suportes que acontecem porque a vida estava aí e pá! Viram um suporte. Por exemplo, nós temos roupas. Roupas são suportes. Eu poderia estar aqui com uma faixa, alguma coisa escrita, e aí aquela roupa, naquele momento, ela seria um suporte para aquela manifestação verbal. Eu posso ter como gênero incidental uma embalagem, que vem ali com rótulo, vem, enfim, com um modelo específico. Eu posso ter para-choque, para-lama de caminhão. A própria pele, né? Nós escrevemos, nós rabiscamos na pele, nós fazemos tatuagens, enfim. E isso é um suporte comunicativo. Não, aqui no caso eu não tenho nada escrito, mas poderia ter. E aí eu passaria a ser um suporte, a minha pele, minha própria pele, seria um suporte para um gênero específico, que seria a frase de tatuagem, talvez. Enfim, espero que vocês tenham entendido, porque esses conceitos são muito necessários nas provas que a gente faz hoje, Enem, o ERJ, enfim, outros vestibulares tantos, provas de concurso e tudo mais. Espera-se que você já saiba o que são esses conceitos, apesar de ninguém te perguntar o que é um gênero, o que é um tipo, o que é um suporte numa prova de ensino médio ou de ensino fundamental. Parte-se do pressuposto que você já conhece essa nomenclatura. Então agora você conhece. Se tiver dúvida, é só perguntar. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui e curte. Tchau, tchau!